Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, onde resolveremos aqui essa questão de número 2, referente à nossa primeira unidade da disciplina de Física 2, ministrada aqui por mim no Instituto de Física da UFBA, né? É muito prazer estar aqui com vocês nessa questão e vamos então resolvê-la, primeiro de tudo, lendo e se tratando de oscilações, vamos ver o que ela vai abordar. Ela diz o seguinte: um oscilador massa-mola foi construído com uma mola cuja constante elástica K foi determinada como sendo 40 newtons por metro. Então vamos anotar já esses dados. Então vamos lá, dados da questão. Vamos lá. Os primeiros dados que a gente tem é primeiro a constante elástica, que é de 40 newtons por metro, né? Além disso, a massa do oscilador é de 100 gramas. Massa de 100 gramas. Ou a gente pode converter já para quilograma, que daria o quê? 0,1 quilogramas, né? Porque 1 quilograma é 1000 gramas. Então, se você pega 1000 gramas, divide por 10, vai dar 100 gramas. Então, seria 1 quilograma dividido por 10, 0,1. Beleza? Para passar de grama para quilograma, basta dividir por 1000. Letra A. Determine o período deste oscilador. Vamos lá? A gente sabe, né, que a frequência natural ômega zero do oscilador massa-mola, ela ao quadrado vai dar para a gente K sobre M. Vou cortar aqui essa parte que está passando o carrinho de 1,99 aqui. Então, se o nosso ômega zero ao quadrado é K sobre M, devido ao quê? Devido à própria equação, a segunda lei de Newton aplicada ao sistema massa-mola, a gente encontra que esse termo constante aqui, ômega zero ao quadrado, seria K sobre M. Então, o nosso ômega zero ele vai ser raiz de K sobre M, mas o nosso ômega zero a gente sabe também que ele é 2π vezes a frequência, né? E a frequência de uma oscilação é, por definição, um ciclo dividido pelo período de oscilação. Então vai ser 1 sobre o período. Então vai ficar 2π vezes 1 sobre o período, ou 2π sobre o período, certo? Dessa forma, o nosso período de oscilação ele vai ser dado pela seguinte expressão: 2π sobre período é raiz de K sobre M. Isso significa que o nosso período, eu vou passar o período para cá multiplicando, e esse raiz de K sobre M vai vir para cá dividindo, certo? Então vai ficar assim: 2π dividido por raiz de K sobre M. Isso vai ser o nosso período, certo? Só que 2π dividido por raiz de K sobre M, a divisão de frações, né? A gente vai ter, conserva o numerador e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então vai ficar como raiz de M sobre K. Tranquilo? Então nosso período, ele é esse. Essa expressão vocês não precisarão deduzir, né? Caso caísse na prova uma questão como essa. Vocês já podem aplicar ela diretamente, é uma equação clássica, né? Para o oscilador massa-mola. E agora basta a gente substituir os valores de M e de K para achar o período. Então vai ficar como? Ó, o período é 2π vezes a raiz de M, que é 0,1, dividido pelo K, que é 40. Vai ficar quanto esse valor? Vai ficar 2π vezes a raiz de 0,1 é o mesmo que 1 sobre 10, né? Então a gente pode colocar aqui 1 sobre 10 sobre 40. Novamente, divisão de frações. Como é que vai ficar isso?
conserva a primeira, o numerador, multiplica pelo inverso da segunda. Ou melhor, a gente pode até fazer assim, 1 sobre 10 multiplicado por 1 sobre 40, certo? Perfeito. Então, na realidade, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com essa divisão de frações, né? A rigor, você mantém o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, o numerador é 1 sobre 10, o inverso de 40 é 1 sobre 40, certo? Aí não tem erro. Então, o período ele vai ser 2π, raiz de 1 sobre 400, certo? E 400 a gente pode fatorar, né, da seguinte maneira. Vai ser 1 sobre 4 vezes 100, certo? E 1 sobre 4 vezes 100, a gente pode tirar a raiz já individualmente desses números, que a gente conhece mais facilmente da memória, né? Vocês podem fazer o cálculo com a calculadora também, sem nenhum problema. Mas se não quiserem optar pela calculadora nesse momento, a gente poderia fazer da seguinte forma. Vai ficar a raiz de 1 sobre a raiz de 4 vezes a raiz de 10, né? Raiz de 10 não, perdão, de 100. Isso vai dar para a gente 2π vezes 1 sobre 2, que é a raiz de 4, vezes 10, que é a nossa raiz de 100, né? O 2 corta com esse 2 aqui, vai ficar exatamente π sobre 10, nosso período, beleza? Isso aqui vai dar aproximadamente quanto? Vamos fazer esse cálculo. Aproximadamente 3,1415 sobre 10, né? Que vai dar para a gente 0,314 segundos, 0,3 segundos aproximadamente, né? Esse é o nosso período T, aproximadamente 0,3 segundos, certo? Agora vamos ver aqui qual seria o item B da questão. Sugira uma forma de alterar o período para que ele se torne igual a 1 segundo, seja alterando a mola, alterando a constante elástica, ou a massa. Vamos pensar então como é que faria essa parte? Nessa situação, o que a gente quer? A gente quer que o período seja igual a 1 segundo, certo? Então vamos fazer primeiro aqui, alterando a massa. A massa M. Ou seja, eu vou utilizar o K igual a 40 newtons por metro. Eu vou manter a mesma mola, mas vou botar outra massa para oscilar. E de maneira que a gente tem um período de 1 segundo, certo? Vamos fazer esse cálculo? O período, a gente obteve ali, é 2π raiz de M sobre K, né? E esse período eu quero que ele seja igual a 1 segundo, certo? E também eu quero utilizar ainda a mola de 40 newtons por metro. Então a gente vai ter aqui a massa desconhecida, a nossa incógnita, e aqui embaixo vai ser 40. Beleza? Como é que a gente acha aqui então quem seria a nossa massa? Nossa equação eu tenho 1 de um lado, e eu tenho aqui 2π vezes uma raiz. Eu posso passar o 2π dividindo para cá. Vai ficar 1 sobre 2π, igual a raiz de M sobre K. Eu posso elevar agora ao quadrado ambos os lados da equação, né? Se esse número é igual a esse, então o quadrado desse vai ser igual ao quadrado do outro. Então vai ficar como 1 sobre 2π ao quadrado igual a o quadrado dessa raiz, que é o próprio conteúdo da raiz, certo? Então isso aqui vai ficar o quê? M sobre K, que é na verdade, né, o nosso 40. Eu substituí por K aí, mas é o nosso 40, certo? Então a gente vai ter 1 sobre
4π ao quadrado, que é o 2π ao quadrado, né? Igual a m sobre 40, ou 4 vezes 10, né? Porque eu botei 4 vezes 10 intencionalmente, que aí eu já corto aqui, ó. E aqui nessa situação eu vou ter o seguinte, 1 sobre π ao quadrado é igual a m sobre 10. Nessa situação, a nossa massa vai ser, então, ó, o m vem para cá multiplicando. A massa vai ser 10 sobre π ao quadrado, que é aproximadamente o quê? Vamos ver aqui. 10 dividido por π ao quadrado, 1,01 quilogramas. Certo? Ou aproximadamente 1 quilograma. Então, o que a gente encontrou? Se a minha massa for de 1 quilograma, então essa constante elástica aqui, ó, de 40 newtons por metro, vai fazer o sistema oscilar com 1 segundo de período, certo? Eu vou ter uma massa bem grande de 1 quilo, né? Oscilando aí com uma mola de 40 newtons por metro. Então, a cada metro de deformação, essa mola imprime sobre o bloco uma força de 40 newtons, certo? Mas normalmente ela não estica tanto como 1 metro, né? Maravilha. Vamos fazer então agora alterando a constante elástica. Vamos manter a massa igual a 100 gramas. E alterar a constante elástica para ver qual constante elástica forneceria para a gente uma oscilação de 1 segundo. Vamos fazer esse cálculo? Então vamos lá, ó. O nosso período, eu quero que ele seja de 1 segundo, mas ele também é 2π raiz de m sobre k. Tranquilo? Vai ser 2π, então, vezes raiz de 100 gramas, ou 0,1 quilogramas, né? E o k nós desconhecemos. Vou fazer o mesmo procedimento matemático aqui, algébrico, né? Vou passar o 2π dividindo para o outro lado, vai ficar 1 sobre 2π, igual a raiz de 0,1 sobre k. Vou elevar ao quadrado dos dois lados, vai ficar 1 sobre 4π ao quadrado, igual a 0,1 sobre k, que é ao quadrado, né? Vou botar esse símbolo aqui só para indicar que eu elevei ao quadrado. A raiz ao quadrado vai dar o próprio conteúdo da raiz. E aqui eu posso fazer multiplicação, o k vem para cá, o 4π vem para lá. O nosso k vai ser o quê? 4π ao quadrado vezes 0,1. Ou o k vai ser 4π ao quadrado sobre 10. Afinal, 0,1 é 1 dividido por 10, né? Isso vai dar para a gente o quê? Vou calcular aqui, ó. 4 vezes π ao quadrado dividido por 10. Isso dá aproximadamente, ó, 3,94, que é aproximadamente 4 newtons por metro. Beleza? Olha só que bacana. Então, encontramos qual seria a constante elástica, ela teria que ser reduzida por 10, aproximadamente. Enquanto que a massa teria que ser multiplicada por 10. Né? Que a gente encontrou aqui que seria aproximadamente 1 kg. 100 gramas vezes 10 dá 1 kg. Então, vejam só que interessante, ó, gente. Para a gente aumentar o período de 0,3 para 1, a gente teve que multiplicar as constantes elásticas ou as massas por 10, né? Na verdade, a gente teve que multiplicar a massa por 10, mantendo o K, e dividir o K por 10, certo? Então, essa relação não é linear. Quando eu dobro a massa, eu não vou dobrar o período, certo? Na realidade, como tem uma raiz nessa equação, né? Quando eu quadruplico a massa, por estar numa raiz, esse fator 4 vai virar 2, eu vou dobrar o período, certo?
Então, se eu multiplico por 10 a massa, né, o período vai ficar multiplicado por raiz de 10, que é aproximadamente 3, alguma coisa, e por isso o 0,3 virou 1 segundo, certo? Então, a lógica é essa. Por outro lado, né, se eu divido a constante elástica por 10, eu vou ter um fator aqui que vai aumentar o meu período também nessa mesma proporção, certo? Então, quando eu dobro a massa, eu não dobro o período. Eu preciso quadruplicar a massa para dobrar o período, por causa da relação com a raiz, certo? Isso é muito importante a gente ter em mente, né? Maravilha! Então, aqui é o nosso resultado, né, dos itens A e B. Vamos ver quais são os próximos itens. C e D. No item C, calcule a energia total desse sistema massa-mola quando oscila com amplitude de A0 igual a 10 centímetros. Vamos fazer esse cálculo? Maravilha! Então, qual é a energia do nosso sistema massa-mola? A energia mecânica de um sistema mecânico, né? Ela vai ser a energia cinética mais a energia potencial. Nesse caso, do oscilador massa-mola, vai ser a energia cinética, a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial, que é a potencial elástica, kx ao quadrado sobre 2, certo? Então, a questão forneceu para a gente o seguinte, ó, o A0, que seria a amplitude do movimento, né? Dessa vez já pensando na solução escrita de uma outra forma, uma forma alternativa, né? Que seria A0 cosseno de ômega 0t mais φ0, né? O A0, que é esse termo aqui que indica para a gente a amplitude também de oscilação, né? Se for um cosseno, por exemplo, perfeitamente, a gente vai ter aqui, ó, sem nenhuma defasagem, né? O x aqui, o nosso t. Quem seria o A0 seria exatamente esse valor máximo aqui da posição, certo? Aqui é A0 e aqui é menos A0, certo? Seria exatamente esse tamanho aqui, ó, da oscilação. Se o nosso A0 ele é de 10 centímetros, significa que a posição máxima ela é de 10 centímetros. E a gente viu também que quando a posição é máxima, a velocidade é igual a zero e vice-versa, né? De tal maneira também que a energia mecânica se conserva. Então, essa energia mecânica eu posso dizer que ela vai ser a constante elástica vezes a amplitude A0 ao quadrado sobre 2, né? Como a gente discutiu em sala de aula, e que obedece essa conservação, né? Quando a posição ela é máxima, a velocidade é zero, então esse valor total seria apenas, nessa situação, né, associado à energia potencial elástica. Quando a velocidade é zero, não tem energia cinética, eu vou ter apenas a potencial elástica. E essa potencial elástica máxima é atingida exatamente na amplitude, né, na posição máxima. Então a gente pode fazer esse cálculo, vamos fazer? Ó, a energia mecânica, ela é, portanto, a constante elástica, que seria 40, né, newtons por metro, vezes a nossa amplitude A0 ao quadrado. E essa amplitude ela é de 10 centímetros, certo? Que seria 0,1 metro, já que 100 centímetros é 1 metro. Quando eu pegar 100 e dividir por 10, 10 centímetros vai ser 0,1 metro. Então vai ficar 0,1 ao quadrado aqui, sobre 2. A gente vai obter o que então? 40 sobre 2 é 20. E 0,1 ao quadrado é o que? 1 sobre 10 ao quadrado, que vai ficar então 20 vezes 1 sobre 10, vezes 1 sobre 10. Esse aqui já corta, vai ficar 2 sobre 10, 2 sobre 10, que é 0,2 o quê? A nossa unidade de energia é o chamado joule, né? Ou joule, como seria a pronúncia, né, em inglês, em homenagem ao físico escocês, né? Joule. Então, 0,2 joules, ou joules, como vocês preferirem pronunciar,
é a nossa energia mecânica total. Aí vocês poderiam perguntar, professor, mas essa não é só energia potencial elástica? Não. A energia potencial elástica e a cinética variam no movimento, né? Mas a máxima elástica, ela vai acontecer quando a energia cinética for zero. E essa soma da cinética e da potencial, ela se conserva, é um valor constante, que eu posso escrever, portanto, como sendo então a potencial máxima. Ou, se eu quisesse também, a cinética máxima. E a cinética máxima a gente vai utilizar exatamente aqui, ó, para o próximo item, que pede para a gente o seguinte: a partir desse cálculo, determine também a velocidade máxima do movimento oscilatório para a amplitude de A0, 10 centímetros. Vamos fazer isso então, a velocidade máxima. Pronto, perfeito. A velocidade máxima vai ser atingida onde? Quando a amplitude for zero, né? Na verdade, não a amplitude, a posição for zero. E a gente, com a posição for zero, a gente vai ter apenas energia cinética. E aí essa energia cinética vai ser, portanto, o valor máximo possível. A energia total não vai ser distribuída entre cinética e potencial, certo? Vai ser só cinética. Então essa cinética vai ter associada a ela uma velocidade máxima. Vamos colocar aqui então o item D, que é a velocidade máxima. A gente vai dizer o seguinte: a energia mecânica, ela é K a 0 ao quadrado sobre 2, é proporcional ao quadrado da amplitude, esse é um resultado importantíssimo, mas ela também é a metade da cinética máxima, certo? Na verdade, ela não é metade da cinética máxima, ela é a energia cinética máxima, que já tem esse 1 sobre 2 envolvido, certo? Então, essa aqui é a energia cinética máxima, que é metade de mv ao quadrado, certo? Mas isso aqui já é, todo esse termo já é a energia cinética máxima, e aqui é a energia potencial máxima. E a energia mecânica, só para fixar, é uma constante, como a gente viu, que ela se conserva, né? Não tem nenhuma força dissipativa atuando, a força elástica é uma força conservativa, né? Nessa ocasião. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, a gente já sabe a energia mecânica, que é 0,2 joules. Isso vai ser a metade da minha energia cinética. Na verdade, não a metade. Perdão. Isso vai ser a metade de mv ao quadrado, né? Que é a minha energia cinética máxima. Certo? Então, isso vai ter aqui pra gente, ó, metade de m. Quem é m? É 0,1 kg. E a minha velocidade máxima, eu não sei, vamos descobrir agora. Certo? Então, para isso, vamos fazer o seguinte cálculo. 0,2 é metade de 0,1, certo? Vezes a velocidade máxima ao quadrado. Eu vou isolar a velocidade máxima ao quadrado, passando os outros termos para o outro lado da equação. Ó. Vai ficar 0,2 vezes 2 e dividido por 0,1. Né? Vai ficar então 0,2 vezes 2 dividido por 0,1. Certo? Isso é a nossa velocidade máxima ao quadrado. Aqui, 0,2 é o dobro de 0,1, né? Então, essa divisão aqui vai dar 2. Então, a gente descobriu aqui já que a nossa velocidade máxima ao quadrado, ela vai resultar em 2 vezes 2, que é 4. 4 o quê? Metros por segundo ao quadrado, que é a velocidade máxima ao quadrado. Então, vamos nem pensar em unidade nesse momento. Vamos tirar a raiz e descobrir que a velocidade máxima ela é a raiz de 4 e seria simplesmente 2. Certo? 2 o quê? Metros por segundo. Essa é a nossa velocidade máxima nessa situação. Beleza? Encontramos aqui ela pela conservação da energia no movimento de um oscilador massa-mola, um movimento harmônico simples. Perfeito? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, podem
postar comentários, falar durante a nossa aula, né? Nas próximas semanas. Fiquem à vontade. Foi um prazer oferecer essa videoaula para vocês e até a próxima. Valeu!